O Estreito de Hormuz é mais do que apenas uma estreita faixa de água que separa o Irã da Península Arábica. É o gargalo de trânsito de petróleo mais importante do mundo. Por décadas, a economia global dependeu do fluxo constante de navios-tanque através desta passagem estratégica, uma rodovia líquida que transporta 1/5 do consumo mundial de petróleo. Para uma nação como a China, uma potência industrial com um apetite insaciável por energia, este estreito não é meramente importante, é uma linha de vida fundamental. As fábricas de Guangzhou e as vastas cidades de Xangai e Pequim são movidas, em grande parte, pelo petróleo bruto que faz esta mesma jornada desde o Oriente Médio. Esta artéria crítica do comércio global tornou-se agora o epicentro de um perigoso jogo geopolítico. As águas serenas que antes simbolizavam a interconexão do nosso mundo transformaram-se em um teatro de confronto de alto risco. Os principais atores são os Estados Unidos, o Irã e a China, cada um com interesses concorrentes e imenso poder. A tensão é palpável, um impasse silencioso onde o movimento de navios de guerra e a postura dos governos podem ter consequências imediatas e dramáticas para todo o planeta. A estabilidade que o mundo antes dava como certa nesta região evaporou, substituída por uma nova realidade volátil e imprevisível. Imagine uma única estrada estreita que leva a uma cidade enorme e movimentada. Se essa estrada for bloqueada, a cidade inteira para. Esta é precisamente a situação que a China enfrenta hoje. Quase 90% do petróleo que compra do Irã, um parceiro energético-chave, deve navegar pelo Estreito de Hormuz. Quando esta rota é comprometida, o próprio motor do crescimento econômico da China é ameaçado. Este não é um problema distante para os líderes de Pequim. É uma crise imediata que atinge o cerne da sua segurança nacional e estabilidade econômica, forçando-os a enfrentar uma vulnerabilidade que há muito tentam mitigar. A crise atual, que atinge o auge em abril de 2026, é o culminar de anos de sanções, desconfiança e rivalidade estratégica. Representa uma mudança dramática de uma guerra de palavras e penalidades econômicas para uma ação militar e naval direta. O que antes era um risco teórico, um cenário hipotético discutido em grupos de reflexão, tornou-se uma dura e inegável realidade que se desenrola em tempo real. Os navios, o petróleo e as economias de várias nações estão agora no fogo cruzado deste conflito crescente, com o Estreito de Hormuz servindo como o principal campo de batalha. Em uma demonstração de força decisiva e poderosa, os Estados Unidos construíram o que só pode ser descrito como um anel de aço ao redor do Estreito de Hormuz. Não se trata de uma manobra diplomática sutil. É um bloqueio naval em grande escala. A Marinha dos Seychelles acumulou uma presença formidável na região, transformando a porta de entrada para o Golfo Pérsico em um beco sem saída virtual para qualquer embarcação que tente transportar petróleo iraniano. Mais de 15 navios de guerra, incluindo o imenso porta-aviões USS Abraham Lincoln e seu grupo de ataque, patrulham essas águas. Eles são apoiados por mais de 10.000 soldados americanos, criando uma barreira impenetrável. O objetivo oficial deste bloqueio é impor sanções contra o Irã, inviabilizando sua capacidade de financiar seu governo e militares através da venda de petróleo. No entanto, o efeito prático dessas ações se estende muito além de Teherã. O verdadeiro alvo, argumentam muitos observadores, é a China. Ao fechar o principal canal de exportação do Irã, os Estados Unidos estão visando diretamente a cadeia de suprimentos de energia da China. Cada navio-tanque recusado, cada barril de petróleo que não consegue sair de um porto iraniano é um golpe direto na economia chinesa. O bloqueio funciona como um estrangulamento estratégico, aplicando imensa pressão sobre Pequim ao alavancar a superioridade naval americana. A operação americana é tecnologicamente sofisticada e abrangente. Usando satélites, drones e vigilância naval constante, os militares dos Kurzhaus e
monitoram cada embarcação que se move na área em tempo real. Não há como se esconder. Qualquer navio que tente carregar petróleo bruto iraniano é rapidamente identificado e interceptado. Nas últimas semanas, as forças americanas teriam forçado entre 23 e 25 navios comerciais a retornar aos portos iranianos, selando efetivamente as exportações de petróleo do país. Isso demonstra um compromisso claro e inabalável de Washington, não apenas em conter o Irã, mas em cortar ativamente seus laços econômicos com seu cliente mais importante, a China. Essa estratégia ousada transforma a natureza do conflito. Não se trata mais apenas de sanções impostas por meio de instituições financeiras. Trata-se de interceptação física em alto mar. A mensagem do Pentágono é inequívoca. A era do Irã usando uma frota fantasma de navios-tanque para contornar as sanções acabou. Os Estados Unidos estão dispostos a usar seu poderio militar para intervir diretamente e interromper o fluxo de petróleo. Essa postura agressiva aumenta drasticamente os riscos para todos os envolvidos, empurrando a região e as principais potências mundiais para a beira de um confronto militar direto. A estratégia americana de interceptação tomou um rumo novo, dramático e ousado na noite de 21 de abril de 2026. Longe das águas contestadas do Estreito de Hormuz, os SEALs da Marinha do ZEUECO executaram uma operação aérea impecável na vasta extensão do Oceano Índico. Eles desceram de helicópteros para o convés do MT Tiffany, um enorme petroleiro navegando na Baía de Bengala. A embarcação, parte da frota clandestina do Irã, transportava 1.900.000 barris de petróleo bruto iraniano. Seu destino era claro: os movimentados portos da China. A operação foi rápida, profissional e conduzida sem um único tiro. A apreensão do MT Tiffany foi uma peça cuidadosamente orquestrada de teatro geopolítico, projetada para enviar uma mensagem poderosa. O Pentágono rapidamente divulgou imagens da operação, garantindo que o mundo visse o alcance e a capacidade dos militares dos Snebelros. Um porta-voz declarou que as águas internacionais não são um porto seguro para embarcações sancionadas. Essa única frase mudou fundamentalmente as regras do jogo. Sinalizou que o bloqueio americano não se limitava ao Estreito de Hormuz. Os ICEA estavam agora preparados para caçar e apreender petroleiros iranianos em qualquer lugar do planeta, desmantelando as redes de transporte ilícitas de Teherã peça por peça. Para a China, este evento foi um desenvolvimento profundamente alarmante. O MT Tiffany não era apenas um navio qualquer, era um transportador de energia vital para a economia chinesa. Sua apreensão demonstrou que a campanha de interdição americana não era um fenômeno localizado, mas global. O anel de aço não estava apenas em torno de Hormuz. Agora poderia se materializar em qualquer lugar ao longo das longas rotas marítimas que conectam o Oriente Médio ao leste asiático. Essa ação expôs uma vulnerabilidade crítica para Pequim, sua forte dependência de rotas comerciais marítimas que são, em última análise, policiadas e dominadas pela Marinha dos Estados Unidos. Esta operação, lançada do USS Louis B. Puller, uma base expedicionária naval, destacou uma nova e mais agressiva fase na estratégia dos Iqaط al-Assil. Foi um desafio direto não apenas ao Irã, mas também à China, o destinatário pretendido do petróleo. Washington estava deixando claro que não permitiria que Pequim fosse a tábua de salvação econômica que mantém o regime iraniano à tona. A apreensão foi uma manifestação física da política do zero-contornério, transformando sanções abstratas em uma perda tangível de uma carga de petróleo multimilionária, e deixando a China a ponderar sobre a segurança de seus futuros carregamentos de energia. Em meio a esta crise crescente com os Estados Unidos, o Irã fez um movimento que surpreendeu os observadores internacionais e enviou ondas de choque pelos corredores do poder em Pequim. Em um ato dramático e inesperado, as autoridades iranianas negaram passagem pelo Estreito de Hormuz a uma embarcação chinesa, o Sun Prophet.
Isso não foi um acidente ou um mal-entendido. Canais consulares iranianos emitiram posteriormente uma confirmação seca e arrepiante. Não concedemos passagem a um navio chinês no Estreito de Hormuz. A mensagem foi deliberada, calculada e direcionada diretamente ao aliado mais poderoso do Irã. Essa ação representou uma traição chocante da perspectiva de Pequim. A China tem sido o parceiro mais leal do Irã, seu principal cliente de petróleo, e um crucial apoiador diplomático no cenário mundial, muitas vezes ao lado de Teherã contra Washington. A parceria estratégica entre as duas nações foi construída com base na premissa de benefício mútuo e uma oposição compartilhada ao domínio americano. Para o Irã, usar seu ativo estratégico mais poderoso, seu controle sobre o Estreito de Hormuz, contra um navio chinês parecia quase impensável. Era um sinal claro de que, neste jogo desesperado, Teherã estava disposta a pressionar a todos, incluindo seus amigos. A lógica iraniana, embora arriscada, é de desespero e alavancagem. Ao bloquear um navio chinês, o Irã está demonstrando sua carta na manga final. Está lembrando ao mundo, e especialmente à China, que o Estreito de Hormuz está sob seu controle. A mensagem implícita para Pequim é poderosa. Se vocês querem nosso petróleo, e se querem que seu outro comércio passe por este estreito sem impedimentos, vocês devem fazer mais para nos ajudar contra os Estados Unidos. O Irã está efetivamente usando sua geografia estratégica para tentar forçar a mão da China, tentando arrastar Pequim mais fundo em seu conflito com Washington. Essa medida complica uma situação já perigosa. Mostra que o Irã não é uma vítima passiva nesta crise, mas um jogador ativo e imprevisível. Teherã está disposta a criar atrito entre as duas superpotências mundiais, esperando se beneficiar do caos resultante. Ao mostrar que pode perturbar a segurança energética da China tão eficazmente quanto os Estados Unidos, o Irã está jogando um perigoso jogo de chantagem geopolítica. Este único ato alterou fundamentalmente a dinâmica, provando que nas águas traiçoeiras do Estreito de Hormuz não há aliados permanentes, apenas interesses permanentes. O incidente envolvendo o Sun Prophet foi mais do que apenas uma declaração diplomática. Foi um momento de profunda humilhação e reavaliação estratégica para a China. Imagine, por um segundo, o capitão deste enorme navio comercial aproximando-se confiantemente do Estreito de Hormuz, acreditando que sua passagem estava garantida pelos profundos laços entre seu país e o Irã. Aí vem a ordem surpreendente para parar e voltar. O navio foi forçado a fazer uma ampla curva em U, à vista de rastreadores marítimos internacionais, um símbolo visível da súbita impotência da China na região. Este único ato expôs os limites da influência de Pequim, mesmo com seus aliados mais próximos. Para a liderança chinesa, foi um choque de realidade. Eles investiram bilhões em seu relacionamento com o Irã, vendo-o como um pilar confiável de sua estratégia de segurança energética e um nó-chave em sua iniciativa do Cinturão e Rota. A suposição era que essa parceria forneceria um amortecedor contra a pressão americana. No entanto, em um momento de crise, seu aliado virou o jogo contra eles, usando o próprio gargalo que a China mais temia como arma. Essa ação demonstrou que o poderio econômico da China não se traduzia automaticamente no poderio militar necessário para garantir seus próprios interesses vitais em uma zona contestada. O incidente do Sun Prophet expôs a natureza transacional do relacionamento sino-iraniano. Embora ambas as nações compartilhem um adversário comum nos Estados Unidos, seus objetivos finais não estão perfeitamente alinhados. A principal preocupação do Irã é sua própria sobrevivência contra a esmagadora pressão americana e está disposto a usar qualquer alavanca à sua disposição para atingir esse fim, mesmo que isso signifique alienar seu parceiro mais importante. Para o Irã, a mensagem foi um apelo desesperado por um apoio mais robusto. Para a China, pareceu uma traição, um lembrete contundente de que na geopolítica,
Mesmo parceiros estratégicos podem ter prioridades divergentes e conflitantes quando estão encurralados. Este evento força a China a confrontar uma nova e difícil realidade: sua aliança com o Irã. Antes vista como um ativo estratégico, agora parece ser um passivo em potencial, capaz de arrastar Pequim para conflitos e sujeitá-la a pressões que não pode controlar. A imagem do Sun Prophet, virando as costas para o estreito, é uma poderosa metáfora para o dilema estratégico da China. Ela está presa entre um bloqueio americano agressivo e um parceiro iraniano imprevisível, com seus suprimentos cruciais de energia pendurados precariamente na balança. As suposições fáceis do passado foram estilhaçadas. A turbulência no Estreito de Hormuz não é um jogo de xadrez geopolítico distante para a China. É uma ameaça direta e imediata à sua estabilidade econômica. A China é o maior importador mundial de petróleo bruto, e sua economia moderna funciona com essa energia importada. O bloqueio duplo, um imposto pela Marinha Americana e o outro, chocantemente por seu aliado iraniano, está comprimindo as artérias econômicas da China em duas direções. O fluxo de petróleo iraniano acessível, antes um fluxo confiável, foi reduzido a um gotejamento. Essa interrupção envia tremores por todo o setor industrial chinês, da manufatura e transporte à produção petroquímica. O impacto imediato é uma corrida por fontes de energia alternativas. As empresas estatais de petróleo chinesas são agora forçadas a procurar novos fornecedores no mercado à vista, muitas vezes a um preço muito mais alto. Esse aumento repentino na demanda eleva os preços globais do petróleo, criando um efeito cascata que prejudica não apenas a China, mas toda a economia mundial. Para as fábricas chinesas, custos de energia mais altos significam margens de lucro menores, competitividade reduzida e o potencial de aumentos de preços em bens de consumo. Essa insegurança energética ameaça desacelerar o ritmo implacável de crescimento econômico que tem sido a base da legitimidade do Partido Comunista Chinês por décadas. Além disso, a crise expõe uma vulnerabilidade estratégica profundamente enraizada que Pequim há muito temia: o dilema de Malaca, mas agora expandido para Hormuz. A dependência da China de linhas de suprimento marítimas, controladas pela Marinha do Setmaidoa, sempre foi seu calcanhar de Aquiles. Os eventos atuais são uma demonstração em tempo real dessa fraqueza. A apreensão do MT Tiffany e o bloqueio de Hormuz provam que os Estados Unidos têm tanto a capacidade quanto a vontade de cortar o fornecimento de energia da China à vontade. Essa realidade força um doloroso acerto de contas em Pequim, destacando que seu enorme poder econômico é construído sobre uma base que pode ser abalada por uma frota naval estrangeira. Essa pressão econômica é precisamente o que a estratégia americana visa criar. Ao interromper o fluxo de petróleo iraniano, Washington está tentando enfraquecer a economia chinesa e, por extensão, suas ambições geopolíticas. O objetivo é tornar o custo de apoiar o Irã muito alto para Pequim suportar. A China agora se encontra em uma posição pouco invejável. Deve arriscar mais dor econômica continuando a desafiar os Euriua, ou aquecer as demandas americanas e abandonar um parceiro estratégico-chave, parecendo fraca no cenário mundial. Nenhuma das opções é atraente, e ambas acarretam riscos significativos para o futuro da China. Os recentes eventos no Estreito de Hormuz remodelaram fundamentalmente a complexa relação entre os Estados Unidos, a China e o Irã. O que antes era uma série de impasses bilaterais, EUA versus Irã e EUA versus China, agora se fundiu em um conflito triangular volátil e interconectado. Cada ação tomada por um jogador agora afeta direta e imediatamente os outros dois. Os Estados Unidos estão usando seu poder naval contra o Irã para pressionar indiretamente a China. O Irã, por sua vez, está usando seu controle do estreito para pressionar a China, esperando forçá-la a um confronto mais direto com os Estados Unidos. Essa nova dinâmica
coloca a China em uma posição incrivelmente embaraçosa e precária. Por anos, Pequim tentou manter um delicado equilíbrio. Cultivou o Irã como fornecedor de energia e um contrapeso estratégico à influência americana no Oriente Médio, enquanto simultaneamente tentava gerenciar sua relação econômica profundamente interligada com os Estados Unidos. Esse ato de equilíbrio está agora em colapso. Os Ehaidali estão forçando a China a escolher lados, enquanto o Irã está punindo a China por sua hesitação percebida. Pequim está sendo puxada em duas direções opostas, com sua segurança econômica e credibilidade estratégica em jogo. O cálculo americano parece ser que o alto interesse econômico da China acabará superando seu compromisso estratégico com o Irã. Ao tornar o custo da importação de petróleo iraniano proibitivamente alto e arriscado, Washington acredita que pode afastar Pequim de Teherã. A apreensão de navios-tanque e o bloqueio naval são projetados para provar à China que sua parceria com o Irã é um passivo, não um ativo. Essa estratégia visa isolar completamente o Irã, deixando-o sem amigos poderosos e sem tábua de salvação econômica, forçando-o assim de volta à mesa de negociações nos termos americanos. No entanto, essa tensão triangular está carregada com o risco de erro de cálculo. A decisão do Irã de bloquear um navio chinês mostra sua disposição de agir como um elemento de perturbação, escalando a situação de maneiras imprevisíveis. A China, se for pressionada demais, pode se sentir compelida a responder com mais força para proteger seus interesses nacionais, talvez despachando seus próprios ativos navais para a região, levando a um impasse militar direto entre EUA e China. O Estreito de Hormuz tornou-se uma panela de pressão, e a complexa interação entre essas três potências está aumentando o calor para um nível perigoso, sem uma saída diplomática clara à vista. A crise que se desenrola no Estreito de Hormuz não é uma tempestade localizada. É um furacão geopolítico cujos ventos são sentidos em todo o globo. A consequência imediata do bloqueio e da incerteza resultante é um aumento nos preços globais da energia. Quando o gargalo de petróleo mais importante do mundo é efetivamente militarizado, os prêmios de seguro para petroleiros disparam, e o prêmio de risco em cada barril de petróleo aumenta. Isso afeta todas as nações que importam petróleo, levando a custos mais altos para transporte, manufatura e aquecimento. A dor econômica não se limita à China. Ela se espalha, ameaçando desacelerar o crescimento econômico global e alimentar a inflação em países distantes do conflito. A tensão destaca uma crescente divisão na comunidade internacional. Embora os Estados Unidos se sintam justificados em suas ações para impor sanções e conter o que veem como um regime iraniano rebelde, outras grandes potências, particularmente na Europa e na Ásia, estão profundamente preocupadas. Elas veem a estratégia americana como perigosamente provocativa, arriscando uma guerra mais ampla que poderia ter consequências catastróficas. A falta de uma frente unida entre um Conselho de Segurança da ONU profundamente fraturado significa que não há um mecanismo internacional eficaz para desescalar a crise. Em vez disso, os países são forçados a escolher lados ou observar nervosamente de lado. Além disso, os eventos em Hormuz estabelecem um precedente perigoso para a segurança do comércio marítimo global. Por séculos, o princípio da liberdade de navegação em alto mar tem sido um pilar do direito e comércio internacional. As ações tanto dos Estados Unidos, ao apreender embarcações em águas internacionais, quanto do Irã, ao fechar arbitrariamente o estreito, minam esse princípio. Se os gargalos estratégicos podem ser fechados à vontade por potências militares, isso cria uma nova era de instabilidade para a economia globalizada. Outras nações, com disputas marítimas, do Mar da China Meridional ao Canal de Suez, estão observando esses eventos de perto. O custo humano desse impasse também está aumentando.
Mesmo antes da última escalada, o conflito já havia ceifado milhares de vidas. Agora, com o bloqueio naval, mais de 20.000 marinheiros estão supostamente presos em centenas de navios retidos dentro do Golfo Pérsico, enfrentando escassez de alimentos e suprimentos. Eles são as vítimas esquecidas desse jogo geopolítico de alto risco, presos em um limbo criado pelas decisões de governos distantes. Sua situação é um lembrete contundente de que essas manobras estratégicas têm consequências no mundo real para pessoas comuns pegas no meio do conflito. A partir de hoje, 22 de abril de 2026, o Estreito de Hormuz permanece um mar de tensão e profunda incerteza. Um frágil cessar-fogo, negociado no início do mês, está prestes a expirar, e as perspectivas de uma resolução pacífica parecem sombrias. Os Estados Unidos rejeitaram uma extensão e ameaçam mais ações militares se suas exigências não forem atendidas. O Irã, citando o bloqueio contínuo e o que chama de exigências americanas excessivas, recusou-se a retornar à mesa de negociações. O mundo prende a respiração, observando para ver se a diplomacia falhará e o conflito latente eclodirá novamente em guerra aberta. O caminho a seguir está envolto em névoa. Para a China, a crise tem sido uma lição sóbria sobre as realidades do poder global. Seus sonhos de garantir suas necessidades energéticas através de parcerias estratégicas colidiram com a dura realidade do domínio naval americano. Pequim agora enfrenta uma série de escolhas difíceis. Ela escala, fornecendo uma escolta naval para seus navios-tanque, arriscando um confronto direto com a marinha do Zeuawa. Ela capitula à pressão americana e corta laços com o Irã, sofrendo um grande golpe estratégico e econômico. Ou tenta encontrar um terceiro caminho, usando seu peso diplomático e econômico para forjar um novo consenso. Os riscos para todas as partes são imensos. Um conflito mais amplo no Golfo Pérsico seria catastrófico, não apenas para a região, mas para toda a economia global. Ele elevaria os preços do petróleo a níveis inimagináveis, desencadearia uma recessão mundial e poderia potencialmente envolver outras potências regionais, levando a uma conflagração que seria difícil de conter. O potencial de um erro de cálculo, um míssil perdido, um capitão de navio nervoso, um líder político tomando uma decisão precipitada, é assustadoramente alto. A situação é um barril de pólvora e os jogadores estão jogando gasolina nele. Em última análise, a crise no Estreito de Hormuz é uma ilustração contundente de um mundo em transição, passando de uma era de unipolaridade americana para uma ordem multipolar mais caótica e contestada. As velhas regras estão se quebrando, e novas ainda não foram escritas. Os eventos de abril de 2026 expuseram as vulnerabilidades do nosso mundo interconectado e os perigos da competição entre grandes potências. Navegar nesta nova era perigosa exigirá um nível de arte de governar, previsão e vontade de compromisso que parece estar tragicamente em falta. As águas à frente são inexploradas e traiçoeiras para todos.